O Parlamento Regional terá uma palavra certamente a dizer também. Absolutamente, mas que se ouça, porque na realidade daquilo que verdadeiramente importa, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Bloco de Esquerda Açores, o Parlamento tem-se ouvido muito pouco. O Parlamento tem-se ouvido muito pouco no que diz respeito à base das lajes. O Parlamento tem-se ouvido muito pouco no que diz respeito ao desrespeito dos direitos das mulheres nesta região, por exemplo. Até agora, este ano até agora, morreram 4 mulheres nesta região, mortas à mão daqueles a quem chamavam companheiros. Sobre esta obscenidade, eu não ouvi uma única palavra, uma indignação, uma proposta concreta da Assembleia Legislativa para com estas mulheres. E esta incapacidade de indignação é uma forma de desrespeitar os direitos das pessoas, neste caso de metade da população dos Açores. Tudo isto a propósito de emprego e trabalho, uma das áreas que a Zoraida Soares e o Bloco de Esquerda querem levar com... ou seja, que querem levar com outra voz ao Parlamento Regional, não é? Sem dúvida. Vou chamar aqui à discussão agora o turismo. Outra das preocupações do Bloco de Esquerda, segundo tenho ouvido e lido nos últimos tempos, é o turismo ambiental, a ecologia, não é? Como é que tem visto a atuação do Executivo nesta matéria nos últimos 4 anos? Eu penso que aquele turismo que nós achamos que rima com todas as características naturais e ambientais desta região, que é quase única no mundo, não é atendido pelo modelo turístico, o modelo de desenvolvimento turístico que está implantado na região. Nós gostaríamos que a região apostasse no turismo ecológico, no turismo ambiental, no turismo científico também, no turismo de lazer, num turismo de qualidade que traga a esta região pessoas capazes de respeitar esta região, de respeitar o tal ambiente e a tal natureza de que nós tanto falamos, dizendo que não devemos atirar papéis para o chão, mas que depois, ao nível de outro tipo de proposta política, é-nos um pouco indiferente. E este tipo de turismo é um turismo muito bem pago. É um turismo caro, mas que as pessoas, que os estrangeiros neste caso, estão dispostos a pagar e têm dinheiro para o fazer, porque nem todos os países vivem com um salário médio como o nosso e nem todas as regiões têm um salário médio de 600 euros, que é aquilo que se passa nos Açores. E, portanto, o modelo integrado de turismo que traga pessoas que respeitem a terra que pisam, não se compadece com um turismo de massas como aquele que, do nosso ponto de vista, no qual tem sido a aposta deste Governo. Uma aposta quando nós defendemos... contrária à intenção do Executivo, que há alguns tempos atrás dizia que o turismo nos Açores teria exatamente de ser um turismo específico, um turismo de natureza. Pois, mas depois não bate a bota com a perdigota. Acha que falhou essa política? Eu acho que sim. Acho que a teoria não condiz com a prática, quer dizer, aquilo que é defendido no discurso político, depois as iniciativas políticas são contraditórias. Mas deixe-me ainda acrescentar-lhe uma outra coisa. Quando, por exemplo, o Bloco de Esquerda diz que é tempo de inverter este modelo de desenvolvimento que assenta nos tais baixos salários, serviços e produtos com pouco valor acrescentado. E ainda possível invertê-lo? Eu penso que sim. A esperança é isso mesmo, a política é isso mesmo. É nós acreditarmos que é possível mudar as coisas, que é possível mudá-las para melhor, que é possível fazer a diferença, porque é a falência total da política, então nem vale a pena haver governos, nem haver partidos, nem haver ideologias. Quando o Bloco de Esquerda diz, e não é o Bloco, isto é público, o saber e o conhecimento, sobretudo de ponta, de excelência, são o motor do desenvolvimento e do progresso em todo o mundo. Hoje o saber e o conhecimento vende. Os Açores têm condições, até pelo próprio saber de ponta que já aqui se faz na nossa região, ao nível do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, nós temos todas as condições para começarmos a criar um polo de investigação, de alta investigação, de nível internacional, que traga para os Açores inteligências jovens, que traga para os Açores investigação ao nível da maior excelência e que, ao trazê-la, traz com certeza dinheiro. E se traz dinheiro, traz desenvolvimento, traz progresso, traz riqueza para esta região. Os salários baixos não trazem progresso para esta região. Trazem riqueza, trazem fortuna para alguns e depois trazem pobreza, dificuldades, necessidades, uma vida sem esperança à maioria daqueles que trabalham. Portanto,
continuar com mais do mesmo, digamos assim, continuar uma progressão na continuidade, sem introduzir nenhuma ruptura de renovação, de alteração, de diferença, é condenar os Açores, do meu ponto de vista, a continuarmos na cauda de praticamente tudo. Na cauda praticamente do país, na cauda da Europa, que integramos. A Europa não está dali e os Açores daqui. Os Açores são parte legítima da Europa e têm muito para dar à Europa, assim o seu modelo de desenvolvimento lhe permita. Claro. Ainda neste capítulo do ambiente, e nomeadamente na defesa do ambiente, o Bloco de Esquerda tem se insurgido também nos últimos anos contra aquilo que chama de autênticos atentados ambientais, não é? Como é que acha também que essa matéria foi encarada pelas autoridades regionais nos últimos tempos, ou o que é que mudou nos últimos tempos? Eu dou-lhe um exemplo. Feijão do Calhau. Do nosso ponto de vista, a primeira coisa que qualquer governo desta região ou de outra deveria ter feito, quando confrontado com a situação de absoluta ilegalidade que se passa naquela intervenção, naquela obra pública na Feijão do Calhau, que do nosso ponto de vista só tem um objetivo, é aumentar os preços daqueles terrenos e daquelas casas, ou abrir aquela estrada contra tudo e contra todos, que ninguém sabe como começou, ninguém sabe como vai acabar, ninguém sabe quanto custou, ninguém sabe quanto vai custar e, sobretudo, ninguém sabe quem é responsável por aquilo. No entanto, é uma obra pública. Ora, esta situação, numa região que tem um galardão internacional pela sua qualidade ambiental, tinha que ter tido como resposta imediata um inquérito. O que é que se passa aqui? Quem é que deu ordem? Quem é responsável? Quem é que silenciou? Quem é que encobriu? Isto é, digamos, um sinal. Esta situação da Feijão do Calhau é, do meu ponto de vista, absolutamente vergonhoso, não só em termos ambientais, mas sobretudo em termos políticos. É a falência completa da política e daquilo que a política deve ser, falência a determinados interesses, falência aos interesses do dinheiro, aos interesses da especulação, aos interesses do abuso. E isso tem que ser assumida uma responsabilidade. Veríamos com muito bons olhos, e vamos propô-lo na Assembleia Legislativa, que fosse criada uma comissão parlamentar que integrasse associações ambientalistas, ecológicas, da natureza e que servisse para ir acompanhando, fiscalizando também, se quiser, a implementação de todos os programas ambientais nesta região. Nós não podemos continuar, como diz o povo, a ser juiz em causa própria. E da mesma maneira que, por exemplo, o Governo Regional tutela a inspeção do trabalho, que é uma coisa extraordinária, do meu ponto de vista. Quer dizer, o maior dono das obras públicas, que é o Governo Regional, é simultaneamente aquele que tutela um órgão que deveria ser suficientemente independente e isento para poder aplicar coimas e, portanto, penalizar essas mesmas obras e esse mesmo dono. Não acontece. Com o ambiente é a mesma coisa. Portanto, o ambiente, o respeito pelo ambiente, a implementação dos programas ambientais tem que ter organismos independentes que não estejam, digamos, dependentes do governo e que o possam fiscalizar e que o possam acompanhar e que possam trabalhar em parceria, em diálogo. Não é contra o governo, é com o governo, em favor do ambiente e em favor das pessoas. Continuarmos a nossa luta pela recuperação daquilo que nos foi tirado à nossa zona económica exclusiva. Isso também é um problema ambiental. Mas já o era quando deixámos cair a proposta de reserva regional natural na dorsal médio-atlântica dos Açores. E quando deixámos cair essa proposta, deixámos cair simultaneamente, demos um sinal ao mundo, se quiser, de que aquilo que é importante na nossa zona económica exclusiva, que é a biodiversidade, que é a delicadeza dessa biodiversidade, a fragilidade, o cuidado com que a devemos tratar, porque ela não é só dinheiro em termos económicos, mas é também dinheiro em termos científicos, porque é uma panóplia de objeto de estudo e de objeto de investigação. Quando o fizemos, também dissemos ao mundo que, do ponto de vista ambiental, não estávamos muito preocupados com os Açores. Soares, estamos a caminhar para o final.